Nesta edição, o programa TVDH fala sobre a pessoa idosa no Brasil. Eu, Andréa Trigueiro e o professor Manuel Moraes recebemos Yelena de Fátima Monteiro Araújo, procuradora de Justiça, coordenadora da Caravana da Pessoa Idosa do Ministério Público de Pernambuco, coordenadora do projeto 60 Mais em Ação, Políticas Públicas Integradas e coordenadora do projeto PEV, Protocolo de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzida pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, com a parceria da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Segundo o censo do IBGE de 2022, 10,9% da população brasileira tem 65 anos ou mais, um aumento de 57,4% em relação a 2010. Infelizmente, o etarismo, o abandono, múltiplas violências fazem parte do quadro de violações de direitos dessa população. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, só nos 3 primeiros meses de 2024 foram registradas 42.995 denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas de 60 anos ou mais aqui no Brasil. Vale dizer que atualmente no Brasil as taxas de fecundidade e mortalidade estão em queda, o que significa que em poucos anos a população brasileira será considerada envelhecida. Manuel Moraes e Yelena, muito obrigada pela presença de vocês, por podermos estar aqui conversando sobre isso. E eu queria começar perguntando, o futuro está bem próximo, né, de uma população brasileira mais velha. Nós estamos prontos, preparados para esse futuro, Yelena? Eu acho que não precisa nem de resposta. Está na rua, está em casa. Na hora que você tem uma pessoa idosa em casa que precisa de alguma coisa, ir no médico, ou de um apoio, ou de um hospital, você olha e não tem ninguém. Quem só tem, hoje em dia, nós temos... A maioria das famílias tem 1, 2, 3 filhos no máximo, não é como o passado. Então, quem é que cuida da pessoa idosa quando é necessário? Não é toda pessoa idosa que vai precisar de ajuda, mas em algum momento qualquer um de nós vai precisar de ajuda. E é mais natural que quando você chega na terceira idade, esses momentos ocorrem com maior frequência. Só destacando um pouquinho o que você falou, no Brasil, considera-se pessoa idosa a partir dos 60 anos. E nos países desenvolvidos, a partir dos 65 anos. Então, assim, essa foi uma definição da Conferência Internacional da Pessoa Idosa, que deu esses marcos para que a gente possa identificar quem ou não é pessoa idosa. E hoje nós já podemos dizer que o Brasil é um país envelhecido. Acima de 60 anos, em Pernambuco, em qualquer parte. Outra coisa que eu gosto muito de desmistificar é essa questão de que o nordestino tem mania de ter muito filho, taxa de fecundidade alta. Mas, na verdade, não. Hoje, a taxa de fecundidade é baixa no Nordeste, em todos os municípios de Pernambuco, e é alta expectativa de vida. Agora, com que qualidade de vida essa população está vivendo? Essa é a pergunta. Manuel, na tua leitura, a gente precisa de mais direitos ou de mais políticas públicas que garantam o acesso aos direitos já previstos, já conquistados? Não, eu acho que nós já temos uma legislação especial, que é o Estatuto do Idoso, que prevê uma série de iniciativas por parte do Estado, que é o que nós chamamos de políticas públicas. Mas o que falta, de fato, é orçamento, iniciativas, gestores sensibilizados com a pauta. Porque, veja, a população, como disse a Hélida, já chegou a mais de 20% em determinados municípios. E você tem uma ausência total, né, de cuidados básicos, a questão das calçadas mal cuidadas, que causa vítimas, porque uma calçada pode ocasionar um acidente a um idoso, que gera um internamento grave, né, a falta de sinalização, né, a falta de
da própria assistência preventiva, veja, ação preventiva, né? Porque o que a gente quer não é a política hospitalocêntrica, é uma política de SUS baseada no território, como está previsto na Constituição, que tem um médico da família que visita esse idoso antes dele adoecer, que faça política de prevenção. Existe hoje já políticas de centros de integração, em que ele pode sair de casa para ir para um espaço de lazer, não é? E nos bairros e tudo. Então, é a ausência de políticas públicas, não é de legislação e de orçamento que, na verdade, a gente sente falta no país. Perfeito. A gente vai conversar, né? A gente vai conversar ainda sobre alguns temas, porque no próximo bloco tem o Conexão TVDH, quando a gente traz para essa conversa o olhar de especialistas. A repórter Ana Botelho entrevistou Rafael Franco, presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa. E você vai conhecer os detalhes já já, porque a gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a pessoa idosa no Brasil. Agora a gente acompanha a entrevista especial de Ana Botelho. Em um país em que a população idosa cresce de maneira significativa, a proteção e a promoção dos direitos dessa faixa etária se tornam cada vez mais cruciais. Aqui no Brasil, existe o Estatuto da Pessoa Idosa, uma legislação que existe há 20 anos e é a principal ferramenta que assegura a dignidade e o respeito dos idosos. Para entender melhor sobre esse assunto, conversamos com Rafael Franco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Quando a gente fala de direitos de pessoas idosas, é importante frisar que a construção desse direito ele passa por todos os ciclos de vida. A gente costuma dizer que todos nós somos envelhecentes. E aí daí porque é importante que temas ligados à gerontologia, os direitos das pessoas idosas possam ser cultivados para todas as idades, e não somente para pessoas idosas. Nós temos um país onde, em muitos casos, as pessoas desconhecem os próprios direitos, e às vezes até conhecem o direito, mas têm dificuldade quando passa por uma situação de negativa de acesso a esse direito, a quem se portar, como puder fazer para lutar pela efetividade desse direito em si. Nós temos aí um cenário muito grande de violência contra as pessoas. Só para você ter uma ideia, mais de 80% dessas denúncias, elas muitas vezes ocorrem, elas têm como principal ofensor um filho, um neto, um cuidador profissional, ou seja, pessoas que deveriam dar cuidado, ter cuidado das pessoas, muitas vezes é quem mais vitimam as pessoas, expõe a uma situação de violência. Nós temos também notado, lá fora, um crescimento muito forte da violência, da modalidade da violência financeira. Então, empréstimos consignados, muitas vezes as pessoas não sabem de onde é que foi originado, elas não foram beneficiárias. Então, se você tem uma pessoa que passa por violações, por respeito aos seus direitos desde a infância, passa pela adolescência, passa pela fase adulta, certamente ela vai ser uma pessoa idosa e também não vai ter seus direitos respeitados. Nós temos um país que envelhece muito rápido, envelhece mais rápido do que o restante do mundo, e que nós temos envelhecimentos muito plurais. Muitas vezes, dentro de uma mesma cidade, você tem pessoas que envelhecem de maneira bastante diferente. O envelhecimento do homem, em geral, é diferente do envelhecimento de mulheres. O envelhecimento de mulheres muitas vezes é diferente do envelhecimento de uma mulher com maior condição de acesso a políticas públicas e mulheres que muitas vezes não têm esse mesmo acesso a pessoas. Só para você ter uma ideia, o ramo de mulheres entre 66 e 73 anos, mulheres negras, pobres, 66 e 73 anos, é o ramo de vida mais exposto à violência dentre todas as outras idades. Então, note, se você pegar um contingente de mulheres nessa faixa etária, sobretudo mulheres negras e pobres, elas
são consideradas hiper vulneráveis. É necessário não só que a gente precise políticas de educação, mas, sobretudo, que a gente possa chamar toda a sociedade brasileira para que a gente possa repetir modelos de sociedade diferentes. Bom, o Rafael traz aspectos bastante interessantes, né, que a gente pode repercutir. Um deles diz respeito justamente aos direitos fundamentais. Essa exclusão, né, essa dificuldade de acesso aos direitos básicos, né, para todo cidadão, saúde, transporte, emprego, moradia. Como é que vocês observam esse contexto que a gente vive hoje de negação desse acesso, dessa dificuldade de acesso que os nossos idosos acabam sofrendo a esse campo aí dos direitos básicos e fundamentais? É uma realidade, né? Essa questão da exclusão da pessoa idosa. O que percebo muito é que a própria população idosa pouco barulho faz de reivindicar. Boa parte da população idosa tem um índice de escolaridade baixo. Ele falou do analfabetismo, mas a escolaridade em geral é baixa. Então, ele tem uma percepção de discutir, de ir a campo, brigar por direito, bem diferenciada. Então, precisa que o gestor e precisa que a população abrace essa causa, porque quem não é idoso é pré-idoso. Então, você precisa trabalhar essa questão de aumentar as políticas públicas para o segmento. A população idosa é imensa, está envelhecendo, e nós não temos políticas públicas de tudo. Quer seja educação, quer seja saúde, trabalho, lazer, moradia. Não dá para a gente falar um direito que esteja bem. Nem o previdenciário a gente consegue dizer que está bom. Então, assim, é uma questão de negação de direitos muito forte. A gente precisa que a população idosa assuma esse seu papel de lutar por seus direitos, bem como pressionar os gestores. Sim, e numa democracia, né, Manuel, essa participação é também um direito da pessoa idosa. Fundamental, mas o que ocorre é que nós temos uma sociedade que, em função de várias questões, que não dá para a gente esgotar hoje, mas a nossa cultura, ela tende a colocar, ela é capacitista, e como capacitista e etarista, ela vê o idoso como alguém que está à margem. Então, ele está à margem da produção, ele está à margem da produção intelectual, ele está à margem de tudo. Do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho, da capacidade de agir. Então, as pessoas imaginam o idoso como se fosse uma pessoa para ficar em casa, cuidando das plantas. Isso é uma visão muito ruim, porque você veja, as sociedades mais desenvolvidas, por exemplo, a japonesa, o idoso ele tem plena atividade econômica, social e cultural aos 90 anos de idade. Ele não é excluído de absolutamente nada, ele, ao contrário, ele é respeitado, ele é uma pessoa referencial dentro dessa comunidade. Nas comunidades indígenas acontece a mesma coisa. Veja que coisa interessante. Quanto mais o idoso indígena, mais ele é respeitado porque ele domina os costumes e as tradições do povo indígena. Um dos problemas da Covid dentro dos povos indígenas foi a perda de idosos, que essas mortes prematuras por conta da Covid fazia com que eles lamentassem a perda da memória da comunidade. Então veja que nós temos um problema dentro do nosso capitalismo, que vê o idoso, na verdade todos nós somos como se fosse uma engrenagem de produção, e o idoso é à margem porque ele não, entre aspas, produz para esse sistema. Então a gente precisa romper essa cultura capacitista, etarista e começar a construir uma outra sociedade em que as pessoas são sujeitos de direitos, independente da idade, naturalmente, e vai ter funções diferentes em determinadas etapas, lugares da sociedade. Mas não podem ser desprestigiadas, não podem ser desrespeitadas porque têm uma experiência maior do que outras, Agora, rapidinho para a gente encerrar o bloco, o Rafael também fala de uma aposentadoria tardia, e a gente conversava aqui nos bastidores sobre o fato de que muitos idosos, eles são os únicos responsáveis financeiros, muitas vezes, por uma família. Fora o aspecto de que muitos também hoje são CNPJ, o que acaba comprometendo aí essa aposentadoria. Como sair desse problema? Essa questão da Previdência é um processo. O idoso, quando ele é o esteio da família, porque falta políticas para os outros segmentos, não é?
Se ele é esteio da família, cadê os outros membros da família para contribuir com a renda? Então, dá uma percepção da miséria, de uma maneira geral, a pobreza daquelas unidades familiares. E como o idoso é uma pessoa mais frágil, ele é o que é mais rejeitado. A gente vê também na perspectiva das cidades. Temos cidades que a aposentadoria do idoso é fundamental para movimentar a economia. É o que não tem indústria, não tem empresas, então é a renda do idoso que sustenta o município. Mas as políticas públicas dão destaque a essa pessoa que sustenta toda a sociedade, né? A gente não vê, a gente tem... Eu me lembro que eu estou no movimento há muito tempo e tinha uma colega que dizia o seguinte, que quando procurava os políticos, eles diziam, para que fazer política para idoso se ele vai morrer? Minha nossa. Então, assim, né, para que mulher aprender a ler, para escrever carta para os namorados? A gente tem um índice de analfabetismo do sexo feminino bem maior. Então, são questões que nós estamos precisando romper, né? A sociedade precisa evoluir para incluir a pessoa idosa na sua conjuntura, e ele mesmo se empoderar. Né? É importante que o idoso se empodere. Eu sou sujeito de direitos, eu mando aqui eu mando na minha vida. Acho que a primeira coisa é eu mando na minha vida. Muito bom, a gente segue falando sobre isso porque no próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Você sabe que tipos de violências cometidas contra os idosos são consideradas crimes? A gente confere as respostas já já com Alex Souza. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a pessoa idosa no Brasil. Agora vamos ouvir a opinião das pessoas nas ruas. É o quadro Fala Povo com Alex Souza. Uma pesquisa desenvolvida por enfermeiras da Universidade Federal Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro desenhou um mapa da violência contra idosos. De acordo com este mapa, divulgado em junho deste ano, entre 2020 e 2023, mais de 400 mil notificações de violência contra a pessoa idosa no Brasil foram registradas. Em razão deste quadro, o TVDH veio às ruas para saber: você sabe que tipos de violências cometidas contra os idosos são consideradas crimes? Físicas, mentais, emocionais e espirituais também. Sim, sim. Porque o idoso, eles têm que ter a maior atenção com o idoso, né? Porque o idoso é mesmo que uma criança e tem muita gente que toma conta de idoso e malvada, né? O abandono ao idoso, quando pega-se o cartão do idoso, empenhora em um supermercado, dá para um agiota, fica com o dinheiro e não cuida bem do idoso, não dá alimentação correta, deixa ele a desejar. Faz negligência dele, não tem o cuidado devido que se pode, né? Não dá alimentação, vacinação, tratamento, limpeza, não cuida como um ser humano deve ser cuidado. São maltratando os idosos, batendo, deixando de dar comida. Tem muitos filhos que maltratam os pais, deixam os filhos trancados no quarto, na casa e vai embora. Então, isso tudo são maltratos. Bom, o cidadão comum sabe um pouco, né, do que seriam essas violências consideradas crimes, mas a gente pode ajudar o nosso telespectador trazendo um pouco mais de luz para esse tema. Que violências são essas e como é que a gente pode ajudar as pessoas que convivem com os idosos a entenderem que às vezes uma atitude que parece um cuidado pode ser uma coisa muito invasiva. Quem começa? As violências, né, perpassa por aquelas que a gente já conhece, que é a violência física, né, um empurrão, uma tapa. A violência emocional. A senhora se está dando trabalho demais, eu vou botar a senhora no abrigo. Né? A gente vê muito essas ameaças, é uma violência psicológica. A violência financeira, né, a apropriação dos recursos, dos bens, dos recursos, do cartão. Né? A gente percebe muito essa questão da violência
E também a questão do etarismo. Né? E isso é tão presente que a própria pessoa idosa veste isso, vai acreditando nisso, que não tem capacidade de aprender. Né? O neto querendo que, peraí, não, vó, a senhora não sabe fazer isso, não. Não tem idade para namorar. Não tem idade para namorar. Velha para namorar. Namorar eu acho incrível. Namorar, quando você chega na terceira idade, você não é homem nem mulher, você é idoso. Como se não É uma tivesse entidade, sexualidade. né? A gente vê muitas as questões nos abrigos atualmente que não tem essa preocupação com a privacidade, com a intimidade daquela pessoa. É uma coisa, uma vaga ali naquela instituição. Então, quando a pessoa envelhece, né? A gente teve, até é engraçado que a gente teve problema com a Lei Maria da Penha e a mulher idosa. Não, porque é matéria do Estatuto do Idoso, não é matéria da Lei Maria da Penha. Então, assim, todas essas questões a gente percebe de violência contra a pessoa idosa. Ô, Manuel, na tua opinião, isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com essa ausência de políticas públicas, inclusive educacionais, no sentido de conscientizar a população a respeito da população idosa? É muito nosso aqui, em outros países é diferente. Qual é a tua observação a respeito disso? Em primeiro lugar, nós temos o Ministério Público, né, que é o garante da Constituição, quem garante os direitos difusos. Então, Ielda, é uma homenagem que a gente faz, né, tá aqui ao lado dela, porque é uma guerreira, uma pessoa que efetivamente acredita naquilo que trabalha, então isso faz uma diferença enorme. E o Ministério Público, assim como a Defensoria Pública, né, nós temos no Brasil um arcabouço, como também os conselhos municipais do idoso, que fazem uma diferença incrível, mas ainda é pouco. É preciso que haja, de fato, uma mudança educacional. Veja, não temos uma educação de base que mostre a importância. Você já imaginou que as escolas podiam se abrir aos idosos e recepcionar um conhecimento incrível que está posto nesses idosos no ambiente das escolas? No Japão é assim. Veja, os idosos são chamados a levarem conhecimento sobre agricultura, sobre filosofia, sobre vida, e isso é respeitado. Eu me lembro que determinadas regiões têm uma influência muito grande do Japão, né, no Brasil. E eu tive, eu acho que algum tempo atrás, em Londrina, e por conta da presença muito grande de migrantes japoneses, você não tem ideia de como a cidade, há muitos anos atrás, né, quando eu visitei, muito jovem, inclusive essa cidade, eu me impactei, porque enquanto a gente aqui estava discutindo vagas de ônibus, uma vaga para um ônibus, né, lotado, em Londrina, metade do ônibus, há 20 anos atrás, já é para os idosos. Metade, André, dos ônibus. Então, isso não é uma coisa de direitos, é uma coisa que passa pela sociedade. As calçadas são todas planas, você anda na cidade e você tem aquela ideia de vontade de andar. E isso é um direito fundamental. O acesso à moradia, a perspectiva de que esse idoso ele precisa ter um lugar na sociedade, né, clubes, há toda uma perspectiva de reconhecimento. Porque, no fundo, é isso, é o reconhecimento de que aquela pessoa lhe trouxe a vida. E ela está falando, é sua mãe, foi sua avó, foi sua tia. Foram pessoas que lhe conheceram e trouxeram a vida, a condição de você ter uma vida melhor. Então, por que você não pode retribuir? E isso é o que está posto no direito. Quando você não retribui, você pratica um crime. Inclusive um crime de alienação, né, de violação psicológica, que pode ser passivo até de sanções penais. E esse crime pode ser denunciado no Ministério Público, numa delegacia. Sim. Pode ser no Disque 100. No Disque 100. E pode ser feito por qualquer pessoa, não apenas pela vítima. Exato. Correto? Exato. Muito bom. Essa dica para quem está acompanhando a gente, porque às vezes conhece um caso e não sabe onde procurar. E também uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você está bem, você não é vítima de violência. Você tende a rejeitar uma violência contra a sua pessoa. Então, eu digo muito, você pode ajudar outra pessoa idosa chamando para sair. Quando ela começar a sentir bem, como ela se sentir respeitada, ela mesma vai dar o basta lá em casa. Entendeu? Mas isso não afasta a ideia, numa situação, de chamar a polícia, de comunicar ao Ministério Público. É importante que a questão da pessoa idosa seja vista pela rede. Não é a polícia que vai tratar só daquela questão da violência. Cadê a assistência social? Porque se aquela pessoa sair da casa, quem é que vai cuidar do idoso?
Então, a assistência social tem que ser acionada. A saúde. Se esse idoso está vítima de violência, como é que está a situação dele dentro de casa? Ele está bem de saúde? Então, diferentemente de outros segmentos, a violência tem que perpassar por várias políticas. Muito bom. E pela estrutura do Estado como um todo, apoiando, né? Apoiando, porque, por exemplo, uma briga de bar, a pessoa briga, vai embora, um vai para um lado, vai para o outro. Normalmente, no caso de violência contra a pessoa idosa, é feito em casa. E a pessoa tem que conviver ali com... E tem várias nuances, né? Bom, no próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos com Luiz Ernesto. É quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema a pessoa idosa no Brasil. Agora, Helena e Manuel Moraes respondem a uma pergunta enviada por quem nos acompanha. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Luiz Ernesto. O envelhecimento faz parte da vida e sua proteção é um direito social. Essas palavras estão presentes no Estatuto do Idoso. É ressaltado também que é obrigação da família, da sociedade e do poder público assegurar a efetivação do direito à vida, assim como a saúde, a alimentação, a educação e tantos outros. Mesmo assim, a população idosa ainda sofre muitos preconceitos. Diante disso, Vinícius Stuller, aluno do curso de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco, fez a seguinte pergunta para os nossos convidados no estúdio. Minha pergunta é, como a população idosa sofre muito de demência e problemas de cognição, perda do conhecimento do mundo e não consegue mais fazer as atividades, muitas vezes as básicas e as instrumentais ao longo do envelhecimento, como é que vai assegurar uma qualidade de vida para essas pessoas, para a população idosa, já que eles ficam muito dependentes de terceiros, já que eles ficam dependentes dos netos, dos filhos, dos cuidadores, como é que vão assegurar uma qualidade de vida boa para eles? A gente agradece ao estudante Vinícius Stuller pela pergunta. Como responder a pergunta do Vinícius? A questão da pessoa depender de alguém, a pessoa idosa vir a depender, eu acho que é um processo natural. O que a política pública, os serviços têm que fazer que isso seja o mais longe possível. E quando ocorrer, que tenha uma rede de apoio. Que não fique sobrecarregado para um único membro da família. Cadê o Estado? Cadê um centro-dia? Que é o centro-dia a possibilidade do idoso ir para um local, passar o dia e retornar. Né? Porque tem muitas situações de que a pessoa deixa de trabalhar para poder cuidar do idoso. Então, é preocupante não ter uma retaguarda da família, né, para esses momentos quando ocorrerem. E também um atendimento médico domiciliar. É fundamental. O aprimoramento do SUS e do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. É o que faz a diferença. Nós estamos precisando de mais unidades de atendimento à pessoa idosa em todos os sistemas. Mas o centro-dia é fundamental e instituições que possam acolher moradia da pessoa idosa, que a gente chama ILPI. Infelizmente, o número de unidades públicas é raro, são poucas. Eu acho que no estado de Pernambuco não chega a 5. Muito aquém. Muito aquém. E se agora ninguém tem muitos filhos, onde é que fica? Como é que fica essa pessoa idosa sozinha em casa, quando precisa? Porque é uma questão que a gente diz que a gente deve priorizar a permanência do idoso no seu domicílio. O Estado, né, as políticas públicas têm que levar os serviços para que aquela pessoa permaneça o maior tempo possível na sua casa. Quando não puder, o último estágio seria ir para uma instituição que pudesse que ele tenha convivência, uma outra moradia. Sim. Agora, Manuel, esses casos, né, acho que a preocupação do Vinícius, né, e também de boa parte da sociedade, é justamente o que Helena traz, essa falta de rede de apoio e muito o que o Vinícius fala desses cuidadores, né, familiares ou não,
que não dão e que não maltratam. Essas pessoas ou o próprio Estado, é possível responsabilizá-los, Manuel, em relação a esses cuidados, né, já que essas políticas públicas não alcançam? Sim, é a mesma perspectiva quando a gente olha para a criança. Se há a chamada alienação parental, né, ou seja, você abandona a criança e, portanto, existe toda uma discussão acerca desses direitos subjetivos da criança, o idoso é um sentido inverso. Ou seja, agora é a sua responsabilidade. Um dia você foi criança e ela cuidou de você. E agora é você que tem que cuidar dessas pessoas. E o abandono dessas pessoas também é um abandono afetivo, também cabe a responsabilização da família. Agora a gente está em ano eleitoral, eu acho que é uma coisa que a gente pode também conversar, que é a eleição de legisladores ou gestores que tenham um olhar também para essa população idosa, não é? Observar quais são, não só o histórico, mas as propostas, pensar em quem tem esse cuidado de incluir a pessoa idosa nas suas políticas públicas, no seu plano de governo. Esse é um caminho, a gente tem tido esse tipo de representação de políticos que cuidem dessa forma. Como é que vocês percebem isso? Infelizmente, eu não percebo que os políticos ainda olharam para o idoso. Em que pese, o segmento da população idosa aqui em Pernambuco representa 19% do eleitorado. 19% de pessoas que compareceram às urnas. Não é que tem título de eleitor totalizando, não, mas que foram para as urnas, que fizeram a diferença. Então, o que a gente diz muito que a pessoa idosa, essa questão do voto ser facultativo aos 70 anos, não deve pautar a pessoa idosa. Porque se você não vota, se você não está presente, para que fazer políticas públicas para você? Você precisa estar presente para que os políticos o vejam, né? E assim possa fazer política. E também nesse momento de política, quer ver quais são as propostas que os candidatos estão fazendo para a temática da pessoa idosa. O que é que eles oferecem? Muito bem. Bom, depois do intervalo tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV DH, que nesta edição fala sobre a pessoa idosa no Brasil. Para isso, contamos com a presença de Yelena de Fátima Monteiro Araújo, Procuradora de Justiça, coordenadora da Caravana da Pessoa Idosa do Ministério Público de Pernambuco, coordenadora do projeto 60+ em Ação, Políticas Públicas Integradas e coordenadora do projeto PEVI, Protocolo de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Além disso, também temos o professor Manuel Moraes, advogado e cientista político. E, Helena, você coordena muitos projetos importantes, interessantes. Eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre eles. Nós temos, os 2 projetos estão em andamento. O projeto 60+ Políticas Públicas Integradas é um projeto que congrega várias entidades, né? Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Conselho de Contabilidade, OAB, Unifafire, Católica, AMUP, ALEP, e meu Deus do céu, espero não ter esquecido mais nenhum. Mas qual é a função desses órgãos? Se unir para fortalecer o controle social, fortalecer os conselhos da pessoa idosa. O conselho é tipo uma esponja. Ele deve absorver a demanda daquele segmento, da população idosa, deve ouvir, e depois ele deve canalizar para quem tem a obrigação legal de cuidar. Então, é a porta-voz da pessoa idosa. É aquele que deve acompanhar a política pública e dizer, olha, no meu município, o senhor secretário está dando errado essa ficha de saúde. Não, está faltando EJA de dia. Então, assim, o Conselho tem esse papel, ele faz parte da democracia, é uma representação da democracia participativa ou semidireta, em que a própria população acompanha e participa da política pública, e, no caso, a pessoa idosa. Então, nós estamos trabalhando no fortalecimento desses conselhos. Hoje, em Pernambuco, só 4 municípios não têm conselhos, então avançamos muito.
Em termos de conselho, a gente lembra também o fundo, que todo conselho pode, cada município pode criar o seu fundo municipal de direitos da pessoa idosa e a partir daí captar recursos, quer seja por edital de bancos, quer seja edital do governo federal, quer seja captação da iniciativa privada, pessoa física e pessoa jurídica. Então, com esses recursos, o Conselho pensa em projetos, apoia projetos diferentes que vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa no seu município. Então, não fica preso somente em buscar recurso público que está no orçamento, discussão com o político, não. O Conselho pode fazer um trabalho, chamar a sociedade e construir a política pública, apoiar iniciativas diferentes. Então, nosso trabalho hoje, né, todo ano, esse período aqui, a gente corre atrás dos municípios para que ele regularize os seus fundos. O fundo tem que ser cadastrado junto ao Ministério até o dia 15 de outubro de cada ano. Porque depois dessa data, o Ministério manda para a Receita Federal faz a checagem e coloca no programa de declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, quando eu for fazer minha declaração no ano que vem, eu posso fazer a doação diretamente na declaração e o município vai aparecer lá. Se o município não fizer o cadastramento, ele só vai poder receber dinheiro nessa modalidade em 2026. Então, o prejuízo é muito grande para o município. E, justamente, esse fundo recebe deduções fiscais do imposto de renda, que é um tributo federal. Então, você pode captar recurso de qualquer parte do país, não precisa ser só do seu município. O que você tem que fazer é um bom trabalho de transparência, de independência da gestão e aplicação dos recursos. Os recursos do fundo são fiscalizados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Então, isso dá um reforço a mais, a preocupação nossa de ser transparente. Muito bom. E o PV? O PV parte do princípio que a violência é local, né? Você tem que construir uma rede de apoio naquele município. Então, nós chamamos o gestor da saúde, da educação, não, minto, são os de risco, saúde, assistência social, polícia, Ministério Público, Polícia Militar. Então, como é que vai ser o fluxo de atendimento daquela pessoa? Quem vai em casa daquela pessoa idosa verificar se procede a denúncia? Quem vai? Se procede, vai para onde? Quem atende primeiro? Quem atende depois? Então, o PV tem esse trabalho de sentar à mesa, de se construir e ter revisões periódicas de como está sendo o processo de atendimento à pessoa idosa vítima de violência, né? Entre os dois, entre a saúde, entre a assistência social e entre a polícia. Então, é muito importante esse trabalho local. A gente também constrói nos municípios um núcleo, né? Porque o pessoal do CRAS, o pessoal do CREAS, ele não pode estar fazendo a visita domiciliar de verificação porque ele trabalha naquele território. Ele precisa da confiança do território no seu trabalho. Então, a gente estimula a criação de um núcleo que faça essa triagem e coloque em caminho para a rede, para não ter duplicidade, né? Para ter um fluxo de atendimento da saúde e da assistência, da polícia. Não, então, esses são trabalhos que a caravana está coordenando, sendo parceira com todos os atores. Trabalho importantíssimo do Ministério Público, né, Manuel? Fundamental, porque, como dizia anteriormente, o Ministério Público é uma instituição que garante os direitos difusos. Atua efetivamente nesse caso, né? Helena trabalha não só ela, mas toda uma rede dentro do Ministério Público a nível nacional também, vários que têm esse compromisso. Isso é muito importante para a nossa institucionalidade, né, enquanto direitos fundamentais e os direitos humanos. Muito bem. A gente começou o programa falando sobre o quanto já somos um país envelhecido e o quanto não estamos prontos para esse futuro, né, que se aproxima e não está muito longe, pelo contrário. E Helena
trouxe para a gente que já estamos, né, nesse momento de sermos envelhecidos. E eu queria trazer para vocês quais são os principais desafios que a gente tem pela frente, do que a gente pode fazer, de coisas mais factíveis, digamos assim, já que é tão complicado fazer essa engrenagem da estrutura do Estado, trabalhar agora. Mas como é que a gente pode, a sociedade civil, o Estado, trabalhar juntos para alcançar minimamente uma dignidade? Quais são as nossas lutas mais possíveis para os próximos tempos, na avaliação de vocês? Tudo passa pelo campo da política. Não dá para você dizer que quer ficar à parte. Não. Política faz parte da vida. Política pública é uma obrigação de todos nós. Então, nós devemos fomentar essas discussões sobre a pessoa idosa. E também a pessoa idosa se empoderar de participar desse processo. Então, assim, é uma questão que perpassa outras faixas etárias? É. Porque o sonho de todo mundo é envelhecer. Ninguém quer morrer. Então, a gente precisa que outras faixas etárias se conscientizem que o futuro é envelhecer. Você não faz plano para a aposentadoria, você tem que pensar em outros aspectos da velhice que você, quando vai se aposentar, o que é que você vai fazer? E tem que garantir agora. Então, a preocupação é lembrar que velhice é um processo acumulativo. Você, de repente, não chega, acordei velho. Não, é um contexto. Então, você tem que trabalhar para que essa política seja feita. Manuel. É isso, eu acho que acreditar que nós podemos ter desse projeto civilizatório, né, o lugar para todas as pessoas. Todos e todas são necessários. Muito bom. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e essa conversa. Eu queria saber se vocês querem deixar, para quem assiste a gente, dicas sobre páginas, talvez, de internet, algum livro, algum perfil de rede social, que possa também contribuir para essa abrangência aí dos conhecimentos a respeito do tema. Bem, é muito importante você procurar. A internet tem essa vantagem, né? Então, tem muitas cartilhas dos Ministérios Públicos discutindo a questão da pessoa idosa. Então, o que eu sugiro, primeiro, que eu gostaria muito que as pessoas participassem das atividades, saísse de casa, entrasse nos grupos de convivência, participasse dos conselhos. Isso vai ser muito bom para aquela pessoa que está idosa, que vai gerar um bem-estar que ela não imagina e vai fazer a diferença no futuro, para ele e para os que virão. Maravilha. Manuel. A própria Unesco, né? O site da Unesco tem muitas informações acerca dessa discussão, como também uma preocupação a nível global. Então, acessar páginas internacionais que tratem desse assunto também é muito importante. Maravilha, gente. Muito obrigada. E o TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga as suas sugestões. Anote aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela sua companhia e até a próxima.